quando mudou a forma de ver o mundo, quando mudou a cosmovisão. Então, uma vez que o cristianismo conseguiu comunicar essa cosmovisão, né, essa visão a partir da mensagem de um Cristo piedoso, amoroso, misericordioso, salvador, uma salvação pela graça de Cristo Jesus, um Deus que se fez homem e morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, ofertando salvação gratuita a todos aqueles que o aceitarem. Esta cosmovisão alterou todo um processo histórico, né, que estava já falido. Vemos aí a eficácia da pregação apostólica, não tanto nessa questão da complexidade científica, mas na questão de impactar as vidas, né, dos indivíduos e trazer uma mudança na sua forma de ver o mundo. Então essa é a primeira contribuição legada aí pelos apóstolos. Depois a gente passa aí pela patrística, mas antes disso, conforme diz, está em tela aí, o cristianismo e o mundo pagão, a mensagem de salvação, o Evangelion, né, no primeiro momento. O cristianismo é educação, salvação, democracia, caridade e moral. O aspecto da democracia está no fato de que o cristianismo, em essência, claro que isso será deturpado depois, mas em essência, e aí cito aí a declaração de Tiago na sua carta, quando ele denuncia aqueles que fazem acepção de pessoas. Chega uma pessoa com um anel no dedo, com vestes talares, você põe em cima do estrado. Chega outra com vestes miseráveis, você diz, assenta-te aqui abaixo do meu estrado. E ele fala, vós não estáis fazendo acepção de pessoas quando assim o fazeis? E aí ele repreende duramente aqueles que têm esta prática. Então o cristianismo, em essência, é democrático, e ele foi fonte para a democracia de modo geral, quando ele igualou todos os homens. Aí você pode ver também através de Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe uma classe de pessoas superiores, não existe, como se coloca, por exemplo, alguns conceitos, até no conceito romano, você tinha algumas estirpes, né? Então você tinha pessoas de classes naturalmente superior por causa do nascimento, e classes naturalmente inferiores, e muitas das vezes se coibia que alguém pudesse elevar-se da sua estirpe, da sua classe social. Então no cristianismo isso é quebrado, no cristianismo isso é rejeitado. Não há essas estirpes, não há essas classes sociais imutáveis, né, dadas pelo nascimento, porque todos nascem igualmente pecadores, independentemente da condição em que estejam, do avanço, né, que tenham tido economicamente, financeiramente, culturalmente, todos nascem pecadores. Então todos, sendo pecadores, são salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Assim todos foram igualados no sentido de que são pecadores e são salvos também pela mesma salvação, em Cristo Jesus. Não pelas obras, mas sim pela graça, para que ninguém se glorie. Então ninguém tem motivos de se gloriar diante de Deus, porque todos são pecadores salvos pela graça. Assim nós temos uma forma de igualar, né, colocar todos no mesmo patamar. Então o cristianismo quebra com essa escala que havia na sociedade entre alguns que se julgavam superiores e outros que eram tidos como inferiores, tá certo? E assim obrigados a se manter dentro dessa posição de inferioridade. O cristianismo iguala a todos. A caridade e a moral, que é a principal mensagem, né? A mensagem transformadora do cristianismo. A educação apostólica, em princípio, de caráter doméstico, como eu já falei, né? Devido à situação do momento histórico deles, né? Perseguições intensas, inclusive características aí da primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, quando todos vendiam tudo que tinha, entregavam aos pés dos apóstolos para ser administrado pela igreja, e assim todos terem aquilo que é essencial, né? O que é necessário para a vida. Isso é característico desse momento histórico no qual eles estão sendo intensamente perseguidos, as suas coisas podem ser facilmente confiscadas, tá certo? Então eles têm que ter mais mobilidade, né? Sair de uma cidade e mudar-se para outra de uma forma rápida. Assim, para este momento, nós conseguimos enxergar de uma forma muito simples, muito fácil, a necessidade de se desfazer de seus bens, e entregar esse dinheiro à administração da igreja, para que todos então pudessem ter o necessário, né? Então pudessem estar organizados como um grupo coeso, né? E esses bens serem divididos de uma forma equânime entre todos eles. Então veja que são características dessa época de intensa perseguição.
Os apóstolos e a educação, vida e obra e doutrina de Cristo. A principal mensagem deles está focada nisso. Na verdade, esta é a estrutura básica, né, de toda a educação cristã e permanece na atualidade, ampliando para outras áreas, mas mantendo esse como foco, como centro. Né, aquilo que você vai aprender na primeira fase da sua vida, né, desde a da educação para a criança dentro das igrejas e dentro do seio familiar, né, o curso doméstico e a escola dominical, passando por todas as fases da vida, né, pela infância, pré-adolescência, adolescência, juventude e a fase adulta, a igreja sempre focalizando esta como uma mensagem central e ampliando o seu foco com as instituições de ensino vinculadas ao cristianismo, né, ampliando agora a sua visão para outras áreas, mas mantendo esta como centro. Então, existem instituições cristãs que ensinam medicina, que ensinam engenharia, que ensinam direito, que ensinam arte, ensinam diversas outras áreas da ciência, né? Genética, física, química. Só que se elas são cristãs, esta é a base, esta é a coluna mestra, tá certo? A vida, obra e palavras de Cristo Jesus. Paulo e a educação, conforme eu já falei, um chamado à responsabilidade da família. Paulo então valorizava e tratou de conscientizar, né, aqueles seus discípulos, né, tratou de conscientizar a igreja acerca dessa inalienável responsabilidade com relação à família, e aqueles que forem omissos em relação a ela são totalmente desqualificados, né? Paulo usa palavras duras quando ele diz que negou a fé e é pior do que um infiel. Então, nisso você vê a urgência e a gravidade com que Paulo abordava a questão. Na verdade, essa continua sendo uma questão urgente e grave, né? Tem que ser abordada atualmente pelos educadores que se alimentam desta fonte, né? Como por exemplo as palavras do apóstolo Paulo. Contrastando a educação cristã com a pagã, aquilo que a gente já fez também, paganismo. Alguns mestres de fato comunicaram conhecimento muito profundo. Tem Confúcio, né, na cultura chinesa, tem Buda, né, origem aí na cultura indiana, tem Zoroastro na cultura persa, né, tem Sócrates, Platão e Aristóteles na cultura grega. Você tem Roma com Sêneca, com Cícero, com Tácito, legaram um importante conhecimento. Todavia, essa cultura pagã, de modo geral, ela cai em pragmatismo terrível e ela perde muito da sua essência. E o cristianismo vem revigorar o mundo, trazer uma mensagem que vai modificar a partir do homem e causar uma revolução interna. Não uma revolução de guerra e de quebradeira, mas sim uma revolução da mudança do homem, no seu caráter, na sua forma de ver o mundo. A cosmovisão cristã, né, que traz essa transformação. Então, passando, vimos aí o período apostólico e agora a patrística, né? Vemos aí a patrística. Isso aqui é aqueles imagens que eu já comuniquei na aula passada acerca da difusão do cristianismo. Primeiro a partir da grande pregação, né, com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, e a primeira grande difusão da mensagem do Evangelho por meio desses peregrinos que estavam ali, certo? Então os movimentos geopolíticos, né, que proporcionaram aí uma difusão da mensagem cristã, né, dominação grega com a difusão desta língua, né, pelas terras do mundo. Então temos aí os evangelhos sendo escritos em grego, não é à toa, é porque a língua grega tornou-se uma língua internacional. O mundo romano, né, a Pax Romana, a pacificação da guerra entre os povos, subjugados aí à lei romana, e as estradas romanas, conforme eu já mostrei aqui também, que facilitavam aí a comunicação entre terras longínquas, terras distantes, né, sendo usadas aí na pregação do Evangelho. Paulo, né, as viagens missionárias de Paulo, as 4 viagens que Paulo realizou ao longo da vida. Este mapa que mostra a expansão das comunidades cristãs, tá certo? Desde as primeiras aí, origem em Jerusalém, difusão e alcançando as terras mais longínquas, tá ok? Os hereges, os movimentos heréticos que se manifestaram aí durante o início do cristianismo, que tiveram que ser contra-atacados aí pela ortodoxia cristã. Aí surge a patrística e surge os pais apologistas, né, que vão elaborar a defesa do cristianismo ortodoxo contra essa heterodoxia que surge com esses movimentos. Grandes homens
grandes nomes aí da patrística, né? Policarpo, Orígenes, Tertuliano, Papias, Clemente, Atanásio, Justino Marte, que foi um dos primeiros século I e II da era cristã. Agostinho de Hipona, um grande teólogo, né? Até hoje, inclusive muito utilizado dentro da reforma protestante. Utiliza-se muitos textos de Agostinho, a Trindade, a Graça de Agostinho. Jerônimo, importantíssimo aí nas traduções bíblicas, né? A Vulgata, deu a Vulgata ao mundo, Vulgata Latina. Inácio, Ambrósio de Milão e Eusébio de Cesareia, a obra extraordinária, História Eclesiástica, né? Nos informa aí os percalços pelos quais o cristianismo passou, mas obteve então grande vitória, né, sobre essas perseguições, e o advento aí da unificação, o advento aí de Constantino, né, com favorecimento agora através do Edito de Milão, favorecimento à fé cristã. Então, temos aí grandes nomes, né, que de fato trabalharam importantemente pelo crescimento e difusão do cristianismo. Quando eu falei aqui na aula passada da evolução cristã, acerca dos grandes movimentos pelos quais passou o final da Idade Antiga, né, com a queda de Roma, o surgimento das nacionalidades, né, com os povos bárbaros sendo cristianizados, o que dará origem aos países da atualidade da Europa, né? Então, temos aí os reinos bárbaros, né, saxões, burgúndios, alamandos, ostrogodos, francos, bretões, anglos, saxões, suevos, visigodos, vândalos, longobardos, né? Temos aí esses povos bárbaros da antiguidade, que com a queda de Roma, cristianização, né, através dos primeiros movimentos missionários da igreja, e o surgimento das atuais nacionalidades, né, com grande participação do cristianismo, sendo detentor desse conhecimento da antiguidade, dos grandes textos da antiguidade, né, principalmente os textos legados pela cultura romana, né, os textos jurídicos, inclusive, que vão ser a base para o direito dentro desses povos bárbaros da antiguidade. Temos aí o surgimento desse grande movimento aí de cristianização dos povos bárbaros. O movimento monástico, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco, fundação dos monastérios entre esses povos, e dentro desses monastérios a preservação dos textos antigos, cópia desses textos, cópia das Bíblias, né, quando se fazia a cópia dos textos bíblicos, grande trabalho que dava, né, esse trabalho de cópia desses textos. Então, para se produzir uma Bíblia completa, levava-se até um ano, né, para se elaborar essas cópias. E esses mosteiros acabaram sendo grandes centros onde se difundia esses conhecimentos. Então, conhecimento dentro das áreas científicas de modo geral, e conhecimento também de plantio, né, quando eles ensinavam os povos bárbaros as técnicas de plantio, ensinavam básico de gramática, né, um básico de matemática, e acerca da mensagem, né, do evangelismo, a mensagem dos textos sagrados. Então ensinava-se a ler e escrever para que esses povos tivessem acesso então à escritura sagrada, né? Então esses mosteiros eles foram muito importantes na difusão do saber e vão dar origem depois ao movimento da fundação das primeiras universidades, né? Então os mosteiros, as escolas ligadas aos mosteiros, as abadias também, as escolas ligadas às abadias, né, as agremiações de estudantes e a formação das primeiras universidades, que depois vão se emancipar, né, essa vinculação, primeira vinculação aos mosteiros, às abadias, vão se emancipar, sendo financiados aí pelas grandes famílias, pelos próprios alunos, ou por corporações de professores, tá certo? Ou até pela própria igreja. Então o papado vai financiar muitas dessas instituições, ou grandes famílias, né, palácios, né? Então vão financiar essas instituições para delas tirar então proveito quando há a formação de médicos, né, de engenheiros, né, a formação eclesiástica, né, grandes teólogos. Então vão fornecer aí essas grandes mentes aí que vão fazer desenvolver então a Europa, alcançando aí um nível de desenvolvimento muito alto. E principalmente depois com a formação e emancipação das universidades, você tem um contato agora com
conhecimento que já havia em outras terras, né? Através do contato com a cultura muçulmana, que era detentora aí dos textos, né? Os textos mais próximos aí de Aristóteles, de Platão, e a cultura persa, que também já estava bastante avançada, né? Então você vai ter aí uma ligação entre a formação dessas universidades, a sua emancipação, a inserção do elemento judaico dentro dela, que vai fazer a ponte com esse mundo muçulmano, os textos que haviam de filosofia, né, mais antigos, e textos também, né, muito do conhecimento que havia dentro do mundo persa, sendo comunicados a eles e traduzidos, né, por esses professores judeus que estavam dentro dessas universidades. Então você tem aí esse movimento no qual o conhecimento vai se difundir e vai se tornar cada vez mais complexo. Então falamos aí acerca da Suma Teológica, né, que é o ápice, né, do movimento da escolástica, dentro desse desenvolvimento, esse primeiro desenvolvimento, né, da cultura dentro do cristianismo, né, com a questão das universidades. Então, cosmovisão cristã, já falamos um pouco acerca disso, essa situação no qual o Papa Leão I ele negocia, né, com um importante rei bárbaro, com esse importante rei bárbaro, acerca da sociedade romana, tá ok? E agora já falamos acerca disso aqui, vamos falar um pouco agora do período patrístico, tá ok? Período patrístico. Então a educação patrística, a definição do nome, os pais latinos, a evolução dos pais latinos e do Oriente, a evolução da educação patrística e as escolas patrísticas. Veja só. Primeiramente, o texto aqui diz o seguinte: no segundo século da nossa era, a escola cristã começou a organizar-se fora da família e ao lado das assembleias religiosas dos fiéis, a princípio, sob a forma de catecumenato. Ou de instrução religiosa ministrada aos candidatos que se apresentavam para entrar na igreja. Os catecumenatos eram em sua maioria adultos. Os catecúmenos, eram em sua maioria adultos. As primeiras escolas nas quais, ao lado da instrução religiosa e do canto dos salmos, ensinava-se a ler e a escrever, foram fundadas em Edessa, na Mesopotâmia, por Protogênio, no fim do segundo século. O célebre Orígenes, que sucedeu a Clemente na instrução dos catecúmenos, dirigiu também, durante algum tempo, em Alexandria, uma escola na qual ensinava gramática, geometria e astronomia e moral. Orígenes lia para os seus discípulos os livros dos filósofos e poetas gregos, com exceção dos que podiam macular sua imaginação ou enfraquecer sua fé. Formou-se também em Alexandria, no terceiro século, uma escola célebre, a Escola dos Catequistas, espécie de faculdade de teologia, na qual se procurava conciliar a filosofia grega com o cristianismo, Platão com Jesus Cristo. Essa escola, frequentada por pagãos e cristãos, introduziu diversos erros entre os membros da igreja. Nesse mesmo século, cristãos fervorosos, desejando afastar-se das seduções do mundo, começaram a procurar a solidão e a entregar-se a uma vida contemplativa. Seu número na Tebaida, Alto Egito, tornou-se considerável. Contaram-se então cerca de 5.000 solitários. Este movimento religioso produziu o monasticismo. O Oriente não tardou a cobrir-se de monastérios. Edessa e seus arredores chegaram a ter 300. Na segunda fase desse período, a pedagogia dos pais da igreja, em seu estilo antigo, é classista. Como todo classismo, também se coloca em atitude defensiva num mundo numericamente superior, que pensa e educa de outra maneira. A formação filosófica, retórica, jurídica e estética do educador patrístico, ainda que determinada pela revelação, é, por sua natureza helenística, tem sua origem em Atenas. Orígenes e Agostinho passaram pelas escolas neoplatônicas. Sua maneira de pensar e sua linguagem revelam uma atmosfera classista. Porém, o resultado metafísico de sua penetrante e final investigação, seu fim educativo, se distingue de maneira clara e decisiva da apaixonada e fervorosa antiguidade, metafisicamente destruída e jamais esclarecida por completo, na perfeição de suas normas, na sua univocidade e na sua hierarquia. A revelação da graça eterna
e rompendo num mundo de pecado e erro, fez época tanto na história do mundo como na história da pedagogia classista. Em tão escassa medida como agora, a graça anula a natureza, a religião se coloca fora do tempo. A época que se desenrolava quando apareceu a salvação do mundo era, em seus melhores indivíduos, helenístico classicista, considerado culturalmente. O sentido da providência, tal como a concebiam eles, se faz mais visível no mundo. A filosofia agostiniana da história esclarece e aprofunda a estoica. O fim absoluto observado pela educação se apresenta acima de toda a mera formação, como a perfeição dos redimidos e a salvação do pecador. Evidentemente, surge o valor da alma humana em sua significação sobrenatural. As palavras simples da sabedoria purificada penetram nessa época e os mortais são comovidos por feitos grandiosos e heróicos que consolam e alentam o coração. A figura de um modelo absoluto, o grande exemplo da perfeição, havia passado então por este mundo com um gesto salvador. Havia passado por esse mundo com um gesto salvador. Aí fala da educação patrística, se estende desde a difusão do cristianismo até a formação das nacionalidades modernas. A gente vê lá os movimentos da queda de Roma e a formação das nacionalidades a partir dos povos bárbaros e a sua cristianização, né? A definição do nome, ele diz aqui, provém da influência exercida pela educação dos primeiros pais da igreja, homens ilustres pela sabedoria e pela santidade, que se dedicam toda a vida ao magistério sagrado, explicando e disseminando as verdades. E aí, quando ele fala aqui acerca desse trabalho exercido por esses grandes homens, nós temos que ter em vista que estamos falando aqui do primeiro século do cristianismo para o segundo século, com o falecimento dos grandes apóstolos, né, a grande escola apostólica que se encarregou pela primeira difusão. Nós temos a figura de João Apóstolo, sendo, conforme a tradição, o último, né, a falecer, deixando aí um legado, né, grande legado do cristianismo, com os textos da Sagrada Escritura do Novo Testamento, e aqueles que foram seus discípulos encarregados de preservar a ortodoxia, encarregados de difundir esses textos, tá certo? De continuar a difusão do cristianismo e de preservar a pureza do cristianismo, onde surge essa grande importância da patrística, através dos pais apostólicos e pais apologistas. Os pais apostólicos ligando de modo geral com o ensino, né? Ligando de modo geral com a difusão desse cristianismo. Então os pais apostólicos vão pelas terras aí, continuando, né, a grande tarefa de expansão do cristianismo. E os pais apologistas, né, também pode se chamar de polemistas, se preocupando em fazer a defesa da pureza desta fé. Então esta fé tem que ser difundida, mas também tem que ser preservada. É onde você vê o surgimento desses grandes apologistas, como por exemplo mostramos aí Justino. Justino, que havia sido alguém ligado ao direito romano, vamos dizer assim, um advogado da época, né, quando era ainda pagão. Depois, entrando para a fé, ele utiliza de toda essa ferramenta de linguagem que ele conhece, né, a retórica, a gramática, o conhecimento das leis romanas. Ele utiliza-se desse conhecimento na defesa do cristianismo contra o ataque dos pagãos. Ele, por exemplo, envia uma carta, tá certo, ao imperador da época, desmentindo as invenções, né, desmentindo os boatos levantados pelos pagãos contra os cristãos, desmentindo, por exemplo, o boato que havia de que os cristãos eram antropofágicos, né, porque eles comiam da carne e bebiam do sangue. E aí Justino explica a carne do sangue de Cristo no sentido não de devorar pessoas ou crianças como se acreditavam, mas no sentido de participar, né, do seu pacto, da sua aliança, a nova aliança que é o Novo Testamento em Cristo Jesus, tomado no derramamento do seu sangue, na entrega do seu corpo para sacrifício.